Grande Alexandre, tudo bem? E aí, tudo bom, Thiago? Legal, tá me ouvindo bem? Tô te escutando, tá me escutando bem também? Legal, tudo beleza, maravilha. Que Boa, bacana estar aqui com você, bacana estar aí com essa galera aí. Muito bom, hein? isso aí. E aí, como é que tá É de isso aí. quarentena? Rapaz, estamos aqui meio que parados, né? Mas trabalhando, né? Trabalhando bastante. A gente não pode parar com com os Exatamente, projetos, né? Eu sempre comento, tem muita gente para entrar aí, tem muito aluno meu aí para entrar, muito técnico, muito professor, muito nadador também. E eu sempre comento que essa época de quarentena é uma época que a gente precisa tirar bons frutos, né? exato, Então, exatamente. isso só vem nos ajudar, né? Então, eu sempre costumo falar que aquele professor que sabe realmente aproveitar épocas como essa, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, Exatamente. alguma coisa é isso que a gente tem que fazer, né? Eu acredito que acaba sendo muito bacana essa parte, obviamente não um contexto geral, né? Mas a gente tem que se virar e o professor de natação é a mesma situação. Ele vai ter que se virar, não tem como e adquirir conhecimento que é o mais importante, né? Na carreira de cada um. Exatamente. Eu falo sempre disso também, nos períodos de maiores dificuldades que a gente tem que se adaptar para tentar sair sempre por cima, né? Não dá para ficar só É, choramingando, parado, sem fazer nada. é É, verdade. Para os seus seguidores, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Martins, eu sou professor de natação aí, pouco mais de 10 anos. Atualmente eu também embarquei nesse mesmo rumo que o Ale está, de ministrar cursos, palestras. Sou Isso. pós-graduado, tenho uma metodologia também, criei a minha própria metodologia, onde eu aplico em condomínios e academias. E Ale, se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda, se bem que eu acho meio improvável, mas vamos lá. Nada. Eu digo mesmo de você, não vem não, hein, Opa! Thiago? Olha só, galera, o que é bacana da gente entender é o seguinte: quando eu e o professor Thiago nós nos reunimos, né? Pô, vamos fazer uma live. E o principal objetivo de tudo isso é da gente principalmente levar conhecimento. Tem um grande amigo que é o Adriano Gomes, né? Que nós até escrevemos o Sim, livro junto que conhecimento que não é compartilhado realmente não é conhecimento, né? E exato. o que é muito bacana da gente entender é o seguinte, que o professor Tiago fez curso comigo e aí ele começou, né, naquela época já se desenvolvia bem pra caramba, né? Já se despontava, né? Aí, e realmente tem um caminho muito extenso, né, pela frente, tem a própria metodologia de natação, tem o pessoal, né, completamente fiel aí o professor, isso é muito legal. Então a galera que me segue aí, segue aí Thiago Martins, underline personal, beleza? Vai Isso lá, aí. se vira ali que vai ser bacana. Tamo junto. E, opa, eu sou professor de educação física, eu estou há 26 anos no mercado de trabalho, né? Sou pós-graduado em treinamento e em fisiologia pela Escola Paulista de Medicina, tenho meu mestrado em ciências da reabilitação e estou agora no doutorado em ciências da reabilitação, com o principal objetivo, né, um trabalho inédito em natação, né? Então, e aí segue, né? Aí é um pedaço da nossa carreira, é o que a gente tem que fazer, né, Tiago? Exatamente. É basicamente isso. Mas a todos que nos assistem, tenham certeza absoluta que o nosso principal objetivo é conhecimento, é levar conhecimento e jamais guardar com a gente, né? Mesmo porque eu acredito que nós estamos aqui, né? Realmente é para fazer com que tudo ocorra, que as aulas de vocês sejam um sucesso. Eu sempre comento aos meus alunos, Thiago, que talvez o aluno dele ele nem vai saber quem eu sou, mas o importante é que ele conheça o professor, né? Então, isso que é Exatamente. muito bacana. Estamos juntos. Ó, tá com a gente aí, professor Wellington. Olha, tem uma galera aí com a gente, Tô vendo uma viu, galera boa Thiago? aqui também. Aí, Então.
pessoal tá empolgado com o seu convite, com o convite que eu fiz a você da sua live, da nossa live, né? Eu Ah, acho da que nossa live, da é. nossa live, eu acho que a ideia de fazer essas lives partiu também do pressuposto de querer oferecer conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente não pode ter esse pensamento que você falou, de querer guardar. Conhecimento guardado não adianta de nada. O que adianta eu ter o Sim, conhecimento e não espalhar? Então, a partir do momento que a gente compartilha um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento científico, eu acho que a gente valoriza o trabalho do pessoal e o nosso também. Isso é muito importante, né? E sem Ale, dúvida. bora falar um pouquinho sobre o nosso tema aí? Quer fazer Bora. uma breve introdução aí sobre o nosso tema? Vamos lá. Pessoal, hoje, quando nós conversamos, uma das questões do nosso tema aqui de live justamente era a natação eficiente, né? Falar um pouquinho sobre a natação eficiente. Olha aí, a galera aí que está falando aí de maratonas aquáticas, hein? A Ruth Marques está com a gente também. Fez, Boa. né, a live, né, também contigo. Fez, Legal, bacana. fez. E olha só, natação ativa e eficiente. Eu acredito, Tiago, que para a gente dar início, uma das perguntas que me fizeram, falaram assim, professor, quando você for na live, dá uma verificada lá sobre técnica de natação. O que é melhor na parte técnica, né? Eu acredito que a gente pode fazer um bate-papo aí extenso, né? Boa. E que pode abordar sobre técnica, né? Sob o meu ponto de vista, aí eu queria ver o seu também, Thiago, Claro. é, que alguns ainda recomendam, né? Falar, o importante é a parte só nutricional, o importante é ter vontade, o importante é ter motivação. Cara, eu acho isso fantástico, mas no momento que a gente não aborda a técnica de uma maneira coerente, correta e positiva, eu acredito que não vai colher muitos frutos, né, Tiago? Exato, exatamente. O meu primeiro contato com a natação, somente a natação mais técnica, na verdade, foi quando eu trabalhava no Clube Paineiras. Coincidiu na mesma época do Cielo estar nadando lá, César Cielo, grande nadador brasileiro. Isso foi em 2009 para 2010, época que ele até conquistou o recorde mundial dos 50 livre e tal. E aí eu olhava aquele cara nadar, eu ficava assim, impressionado, porque eu falava, caraca, eu vi ele fazer tiros de 25 metros de borboleta com saída de fora em 9 segundos, 8 e pouco. Eu ficava maluco, eu falava, Nossa. não, não é possível. Meu, o cara mergulha, dá duas braçadas e chega. E aí eu fiquei Ah, instigado com aquilo, né? Eu falei, não, realmente, a técnica, ela faz total diferença na vida do nadador. Mesmo certo. sendo nosso aluno amador, sendo o nosso aluno que está aprendendo, porque ela age diretamente ali na posição do corpo, que o cara vai ter na água, no deslocamento em si, né? Então, sim, Ok. na minha opinião, a técnica é extremamente importante. A gente tem que saber ali dosar o quanto de técnica e o tanto de carga que a gente vai aplicar para esse aluno. Eu acho que essas são as duas formas da gente balancear e exigir do nosso aluno, até porque a gente sabe que natação é um esporte repetitivo, que gera muita carga, principalmente na articulação do ombro, que é uma articulação frágil ali, que não está acostumado a suportar tanta carga. Então a gente tem que ter esses limites de dosagem, mas sim, a técnica é super importante para o desenvolvimento do nosso aluno. É legal que você está comentando sobre isso. Quando nós falamos sobre fatores técnicos, vamos colocar o nado crawl, basicamente, elevação de Tá, cotovelo, entrada da mão, ao professor que nos assiste, ao técnico, ao nadador, nós estamos aí com o André Luiz, que é campeão paralímpico também, muito boa. bacana, e ele está com a gente. Diego Ferrino, que é finalista pan-americano, né? Ah, Muito conheci o legal. Di, conheci. Gente boa. O dia é sensacional, né? É sensacional. Nós vamos ter uma live ainda que nós vamos rolar ainda aí, vai ser legal. Boa. E quando a gente fala sobre essa questão técnica, é importante que tanto o professor, o técnico, o nadador, ele tenha consciência que não há uma receita de bolo. Eu gosto muito de falar disso, né? Ah, Sobre receita de bolo. A grande maioria espera isso, a grande maioria quer isso. E, pessoal, basicamente, isso não existe. Isso é o olhar de quem, eu me permita falar isso, de quem realmente curte a natação, de quem gosta de natação. Eu me recordo, Tiago, que quando eu trabalhava
como assessor da metodologia do Gustavo Borges, eu lembro que estava eu, o professor William Urizi, estava o Cassiano Leal, que também é atleta olímpico. Nós ficamos analisando uma virada olímpica do Michael Phelps. Nós ficamos, eu acredito que 1h30 ou 2 horas. Você fala, pô, você tá de sacanagem. E vai o vídeo, volta o vídeo, e vai o vídeo, e volta o vídeo. Sabe aquela coisa, 1h30 analisando. Justamente para entender o processo técnico, né? O quão importante, o quão é necessário. E nesse sentido, obviamente, para ter a melhora do nosso aluno, né? Ou do aluno, ou então do técnico. Uma das questões também que eu acabo abordando, Thiago, sobre o fator técnico, né? E conhecer até as probabilidades de risco e também de lesão que às vezes alguns gestos técnicos eles podem ter. Sim. Você que tem a sua metodologia, eu acredito que isso também seja abordado, né? Você também aborda isso, né? Claro, claro. A minha metodologia ela é mais voltada para o público infantil, mas mesmo assim a gente aborda esses temas, porque apesar de ser uma metodologia técnica, onde eu uso da estratégia lúdica para motivar os nossos alunos, mas a gente tem que tomar esse certo tipo de cuidado, né? E a gente acha que lesão vai acontecer só com adulto, não, lesão acontece com criança também, né? Acontece em todos os públicos, se o professor não souber dosar. Por exemplo, eu já vi muitos professores usando palmar, não que não seja certo, errado utilizar, né? Mas você tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com a quantidade de exercícios que você vai passar, se realmente tem função você utilizar aquele palmar ali para a criança. Muitas vezes a criança, quando coloca o palmar, por pequeno, menor que seja, não consegue executar o movimento da abraçada corretamente, né? E até para adulto, às vezes também, já vi professor passando o palmar para adulto iniciante. E assim, eu não vejo necessidade, sabe? O legal é você colocar o aluno para sentir a água, ter essa sinestesia, saber qual o movimento que ele está fazendo correto ali só com a posição do corpo dele. Você não precisa colocar materiais extras, porque eu vou trabalhar resistência muscular. Você pode trabalhar tudo sem o material. Eu já trabalhei numa academia uma vez que não tinha material nenhum. Tinha no máximo uma pranchinha e espaguete. E aí eu tinha que me virar, aí dando aula para aprendizagem, para condicionamento, e tudo sem material, cara. E aí o pessoal teve uma evolução bem grande também. Então, tem que quebrar um pouquinho desse mito do uso do material também, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de lesões. E pensar que não é só com o uso de materiais que pode gerar lesões. Imagina o seu aluno executando um movimento de rotação de braço 45 minutos, 2 vezes por semana que seja. Esse gesto motor repetitivo, como eu falei, a articulação do ombro é a que mais sofre na natação, né? Ele não é acostumado a suportar carga. E aí, se você fica repetindo esse movimento por 45 minutos com um gesto errado, exigindo demais essa articulação, o risco de lesão é muito grande, né? Uma das questões, até do curso de biomecânica que eu dou, junto com o professor Frank Suzuki, é justamente esse. A Silvia Marra, 85, colocou aí, tem que saber utilizar. Sem dúvida, a Silvia e os demais participantes aí que nos assistem, né? A maior carga realmente vem na articulação glenomeral. Né? E nesse sentido, se o professor, o atleta, ele não souber utilizar de maneira correta, até o Lucas comentou, tem um palmar, tem a nadadeira, tem outros, realmente pode dar problema. Grande Chiquinho, desculpa aí, Thiago, aqui, ó, Chiquinho, aí falar de natação sempre é muito bom. O grande Chiquinho Kerbeja, o livro do cara é sensacional também. Esse cara é demais. E o que acontece? Até, Thiago, eu tenho 2 patrocínios, né? Um é da Fiore e o outro é da Trisport. E eu consigo, obviamente, tenho a gama de materiais que eu utilizo, né? E que eu tenho esse acesso. E o que acontece muitas vezes, e o que eu vejo, é que tem muita academia que tem um monte de material, né? Você vê aquela parede cheia de material. O espaguete, então, nossa senhora, você acaba vendo cor ali que você fala, eu não conhecia essa cor aqui, né? É uma loucura. Palmar, um diferente do outro, né? Prancha, não, porque essa prancha ela veio da Alemanha, essa prancha customizada. Daí eu lembro de uma das visitas que eu fazia,
até pela metodologia, perguntei, então, professor, para que serve esse material? Ah, esse material é um material aí que para o aluno usar. Falei, legal, bacana. Mas qual é o objetivo? Qual a necessidade e tal? Ah, isso a gente passa, é o que você falou, passa para a iniciação. Eu falei, cara, mas peraí, ó, mais natação aí, grande Luiz. Mas peraí, mas como assim você passa para iniciante isso? O cara não tem nenhum desenvolvimento motor, o cara não tem ainda, né, a psicomotricidade do movimento. Cara, como é que você vai passar isso para o aluno? Não, o material está aí para ser utilizado. Cara, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa ter calma no que a gente vai abordar, né? Então, ó, por exemplo, até a Ana comentou aqui, ó, tem gente querendo variar tanto que às vezes nem sabe a verdadeira função. E é isso mesmo. É Exatamente. palmar, é a nadadeira, é uma série de situações, né? Então, eu até fiz um post, Thiago, que fala sobre isso, sobre palmar, né? Não adianta você colocar aí no seu aluno, até no atleta, não, porque ele precisa ganhar força, né? Porque a verdade é essa, né? Precisa Tem ganhar isso. força. Porque a força que vai gerar o desenvolvimento do nado, nas águas abertas, né? Até a Ruth apareceu aí, né? Porque precisa ter a respiração frontal, precisa ter mais força em membros superiores. Cara, você vai lesionar, não tem como. Então precisa ter o conhecimento. Opa, acho que o Ale deu uma travada aqui. Opa, Voltou, voltou? voltou. Bora lá, Beleza? Agora tá tranquilo. tranquilo. Então tá. Nem sei onde é que parou aí. Eu fico falando pra cara. Você precisa me interromper, Thiago. Você falou da lesão no ombro nas águas abertas, que às vezes o cara não sabe nem o porquê que tá fazendo aquilo. Bacana. Isso. É basicamente isso. O pessoal quer força, força, força. É óbvio que não são só em águas abertas, mas eu comento que são aquele professor ou o técnico que talvez ele queira a força do atleta, mas sem objetivar a técnica, né? E força sem técnica vai dar problema, né? Vai dar problema. É complicado. É uma parte que acho que daria pra gente fazer uma live só falando de parte técnica, se for dividir por nada, fazer umas 5 lives aí para cada nado, né? Só para falar da parte técnica em específico. Mas vamos É lá, verdade. a gente fez um roteirinho aqui e a gente colocou algumas perguntas, algumas indagações para a gente bater esse papo. Então vamos pro próximo Legal. aqui, Ale. Como é que você faz para motivar os seus alunos? Vamos lá. O que é bacana, Thiago, hoje eu lido muito com a questão dos atletas, né? A minha área, obviamente, é uma área de treinamento, né? Tem alguns cursos que eu leciono para fora e tem até algumas lives internacionais também que eu vou fazer, que Boa. justamente a questão é como que nós vamos motivar o nosso atleta? Como é que nós vamos motivar o aluno? A natação, como você mesmo disse, a natação é um processo repetitivo. E chega no momento, eu já tive atleta que ele colocou a touca, né? Ele colocou o óculos, depois a touca, e falou, bom, então vamos lá de novo. Opa, peraí, já começou errado. Porque aí já começou a se tornar uma obrigação, e não uma paixão. Né? E para nós, né, até como o professor Chiquinho, que está aí com a gente, ele falou, sempre é bom falar de natação. No momento em que nós chegarmos, nós professores, técnicos, chegarmos no local e falou, puxa, então, bom, vamos lá de novo, né? E pronto, já acabou. Né? Já, cara, precisa repensar, né? Precisa repensar esse processo, né? Então, eu acredito que essa motivação ela é necessária, primeiro, entender o nosso atleta, entender e compreender o nosso aluno. Fatores emocionais, os fatores sociais, às vezes até os fatores financeiros também, né? Eu fiz uma live com o campeão brasileiro de triatlon, Pedro Leal, e ele comentou, ele falou, olha, eu tenho os meus patrocínios e quem me ajuda é a minha família. Cara, eu acho fantástico isso, né? Mas nós não vamos entrar em assuntos políticos aqui, que não é o caso. Mas a motivação do nosso aluno, do nosso atleta, primeiro, a gente precisa nós entendermos como fazer isso, mas entender primeiro o nosso aluno. Entender o nosso aluno, o nosso atleta. O que ele necessita, o que precisa. Muitas vezes, uma conversa.
né, acaba sendo o suficiente, né? Eu vejo que esse é um dos primeiros passos, né? Um dos primeiros passos. Eu tinha uma pergunta a fazer para você, Tiagão. A criança, né? No caso, você lida bastante com o Sim, ensino infantil, né? sim. E tem um lado também que eu acredito que é bem punk, né? Eu acabei lidando, lecionei bastante para criança, 7, 8 anos, e, cara, eu Boa. achava fantástico, assim, a criança ir fazer a aula e tal, mas tem um lado também que ela fica na obrigação de fazer por causa dos pais. Como que você lida com isso? Como é que você faz É, isso? esse trabalho a gente acaba fazendo tanto com as crianças quanto com os adultos também, nessa parte de motivação, né? Então eu costumo falar que a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem contato com o seu aluno é procurar conhecer o seu aluno. Saber o que ele Certo. gosta de fazer, saber quais são os costumes da vida social dele, o que ele gosta de fazer em casa, o que ele gosta de assistir, e trazer isso para a piscina, para o seu mundo aquático ali. Isso pode fazer isso com o Ok. adulto, com a criança. A partir do momento que você conhece o seu aluno, fica tudo muito mais fácil de você agir, né? A sua aula flui muito bem. É uma forma até de você motivar o seu aluno também, né? Porque muitas vezes, por exemplo, se você pega lá para a criança um desenho que ele gosta, e aí se você fala daquele personagem ali, pô, sensacional. A criança já conseguiu cativar ela. A mesma coisa para o adulto. Ah, o cara gosta de futebol. Eu fiz uma vez na academia um campeonato de polo aquático. Eu comecei a Ok. fazer com as minhas turmas, e aí o negócio foi ganhando proporção gigante, e aí começou a divulgar para as outras turmas de outros professores. Os professores Entendi. pararam de fazer aula com os outros professores para fazer a minha aula, porque no final da minha aula, nos 10 minutos finais, tinha um polo aquático. E aí foi um negócio Entendi. maluco, porque a gente tem que fazer um campeonato mesmo, com uma final num dia separado, onde chamou pai, mãe, cachorro, tia, todo mundo para assistir. Então são Tá. coisas que você procura sabendo conhecer o seu aluno. E Entendi. conhecer individualmente também, não só em grupo, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele gosta de andar de wake, que é aquela prancha que você anda no lago, né? Você segura e uma corda vai te puxando lá e tal. A felicidade do cara é fazer isso na piscina no final da aula. Então ele quer pegar lá o tapete no final da aula e ficar em cima. Meu, deixa o cara. O cara tá se divertindo, tô motivando ele, ótimo. Tem diversos tipos aí de alunos, né? Tem aquele aluno que gosta de conversar bastante. Não que você vai ficar conversando a aula inteira com o aluno, né? Mas no final da aula você reserva um tempinho lá para conversar com ele. Essa É é uma das verdade. estratégias que a gente faz com as crianças e com os adultos. Direcionado mais para Legal. o público adulto, eu acho que o nosso público de professores, ele tem uma carência muito grande com relação a dar feedbacks, a mostrar resultados. Muitas vezes Exato. o professor esquece de mostrar o resultado. Isso, o seu público é mais de atleta e tal. O meu são os alunos adultos que vão fazer aula em academia. Então, às vezes, o professor esquece de falar, olha, lembra que 2 meses atrás, quando você começou a fazer aula comigo, você não colocava nem o rosto na água, e agora você já está se deslocando, batendo perna, deslizando. Lembra que sua respiração lateral era desse jeito e agora é assim? Coisas simples que a gente acaba esquecendo de fazer, às vezes por conta da correria, do dia a dia, mas que faz total diferença na vida do aluno. Ele acaba se sentindo muito, mas muito importante mesmo, né? Aí tem outros detalhes também que a gente pode fazer para motivar o nosso aluno, como, por exemplo, correções. Tem Certo. pouquíssimos professores que sabem fazer uma correção, assim, uma sequência pedagógica, com uma progressão didática correta. Quando a gente fala em correção, a gente sempre entra naquele mérito de técnica e estilo, né? Técnica Aham. seria biomecanicamente o movimento ideal que o seu aluno, teoricamente, o atleta, né, realiza ali nas Olimpíadas, em competições grandes. E estilo é o Correto. que o seu aluno consegue fazer para chegar naquele ponto, mas o seu estilo significa que ele consegue fazer de acordo com as suas limitações de peso corporal, limitações de articulares, né? Tem diversos tipos aí de limitações que cada um pode ter. Então, Legal. eu vejo dois opostos, assim. Ou o professor, ele é aquele tipo de professor que não corrige nada, né? Isso falando em academias, que vai lá, 5 livros para Entendi. aquecer, faz isso, faz aquilo. Ou é É, totalmente o oposto. O cara pega lá o vídeo do Cielo, do Michael Phelps, e, ó, você tem que fazer isso aqui, reproduz isso. Então, tem que ter muito, muito jogo de cintura, muito bom senso, muito meio termo, quando a gente vai lidar
com os nossos alunos falando de técnica e estilo. Tem que ter esse jogo de cintura aí. Dúvida. Olha só, nossa, tem bastante coisa aqui, ó. Quando você estava comentando, a Fê ainda comentou, Fê Alves aqui, o feedback positivo precisa acontecer nas aulas, motivação. Aqui, ó, nunca saber o que vem, surpresa, amarra. Previsibilidade, né? Legal, né? Ó, sempre trazer para sempre importante trazer a realidade do aluno para as aulas, né? E o Edirez, grande Edirez, nossa, um cara sensacional. Ter a noção lúdica, sair do mundo adulto para o infantil. Nesse sentido, olha só, como até disse, né? Eu lido bastante com a parte adulta atleta, né? Basicamente, uma área que eu gosto demais. Essa relação que você comentou, Thiago, ela não é tão diferente também no treinamento, né? Eu explico por quê. A simplicidade, você colocou da simplicidade, né? De um fator tão simples que vai ajudar o nosso aluno. Então, entender a realidade dele, conversar com ele, estar próximo a ele. Eu me recordo muito que um coordenador de uma academia, ele me procurou, ele falou, Alexandre, os meus alunos, assim, os alunos estão indo embora, o dono está aqui no meu pescoço, e o que eu faço, né? E agora? Eu falei, cara, a primeira coisa, você tem conversado com os alunos? Não, conversar não, eles fazem o plano lá, mas eu dou a aula. Eu falei, não, legal, lecionar é bacana, muito bom, e isso faz parte, né, da nossa profissão. Mas você conversa com o aluno, ele está bem, não está bem, comeu bem, ele se sentiu bem, ele sentiu dor, não sentiu dor? Ah, não, isso não dá tempo. Eu falei, não, peraí. Coisas básicas, né, cara? Tá errado, sabe? Então, essa até a questão que se comenta tanto na linha infantil, quanto no adulto, quanto no treinamento, né? Eu estou com um curso para dar agora em Minas Gerais, que justamente fala isso, que é a motivação de atletas, que alguns técnicos têm a dificuldade em fazer isso. E não é incompetência nenhuma, muito pelo contrário, são técnicos bacanas assim, sabe? Mas é que chega no momento que o atleta fala, pô, só estou vivendo disso, eu só estou fazendo isso, né? E o que está acontecendo? O que eu posso mais me motivar? E o que você abordou é muito legal, tá? É justamente isso de entender o aluno, a necessidade dele, e a gente tentar ajudar da melhor maneira possível. O Lucas, ele está aqui com a gente, e ele comentou uma coisa, esse é meu aluno, ele até me lembrou agora. O que eu gosto de fazer também, Tiagão, é essa questão da filmagem. Eu adoro filmar um aluno. Você também, você está na mesma linha, né? Estou na mesma linha. Eu até, se o pessoal quiser depois, manda direct, que eu vou passar para vocês um aplicativo que eu costumo utilizar para você fazer filmagem, e aí você consegue fazer correções com linhas, setas, você consegue passar em slow motion, voltar. Eu costumo fazer minhas avaliações biomecânicas nesse sentido, com esse aplicativo. Tem esse aplicativo que chama Technique e tem o Mobizen, que aí ele consegue gravar tudo que você está falando e fazendo ali na tela. No meu perfil tem alguns vídeos de avaliação biomecânica também, se o pessoal quiser ver depois, sugiro. É bem legal esse aplicativo, cara. Legal, muito legal. Olha quem está aqui com a gente, me permita aqui, ó, Alessandro Massaini. Ale, entender a origem do erro é fundamental para a correção. Não adianta corrigir o movimento da pernada se a origem é a dificuldade em colocar o ouvido na água. Ale, é sensacional. Exatamente. Progressão didática, né? Sensacional. A minha live com a Ale já está marcado, vai ser no dia 21 às 14 horas, hein? Beleza? Boa. Maravilha. Depois a gente fala mais sobre isso. E, cara, é sensacional a gente falar sobre motivação, né? Porque a gente acaba falando, não, porque precisa ter a técnica e tal, mas a motivação é necessária, a questão de filmar o aluno também é necessário, e a gente não se prender, mesmo porque o universo da natação, né, Tiagão? Cara, ele é algo... A natação é espetacular, eu falo, eu respiro natação praticamente 24 horas por dia, eu acredito que você também, né? E a gente tem que ir além, né? Quem mais aqui, ó? A Ruth aqui, ó, fui aluna e hoje, professor, e qualquer motivação, por mais sim, faz toda a diferença. É Total. Isso, cara,
que o técnico, o professor tem que fazer? É motivar, é trabalhar em cima da técnica. E esse é o tema, galera. Para vocês que estão Exato. acompanhando, eu acho que deve estar aqui, né? Meu dedo deve estar certo aí. Tá quase. Natação Aí. eficiente. É isso, a natação eficiente. Como que se faz? É só com força? Não é só com força. Não é. Ah, é motivar? Não é só motivar. É um Tem muita conjunto, né? coisa. Então, realmente é um conjunto de fatores, Tiagão. O que mais nós temos aí, Tiagão? Vamos lá. Bora lá. Aproveitando alguns comentários que o pessoal fez aí também, falando de usar a ludicidade, essa é uma das teclas que eu bato bastante, tanto na parte infantil quanto na parte adulta também. O ser humano, ele é lúdico, né? Desde criança até envelhecer. Então, você só tem que descobrir o que vai despertar essa ludicidade no seu aluno adulto. Claro que você não pode ter a Sim, mesma linguagem que você tem com uma criança de 5, 6 anos. Então, ok. um dos fatores que mais motivam o nosso aluno, principalmente os adultos, é a questão do desafio. Toda vez que você desafia esse cara, ele se sente desafiado, ele se sente muito mais motivado a fazer aquilo que você está pedindo para ele. Então, Correto. uma coisa é você pedir para o cara fazer 5 voltas de perna de crawl com a pranchinha. Outra coisa é você colocar ele com outro amigo, falando que quando chegar lá no final tem que encher um copinho de água, tem que encher a esponjinha de lavar louça, encher uma garrafinha, voltar, quem encher primeiro ganha. Meu, simples detalhes, coisas básicas, você consegue motivar muito seu aluno, usando estalos assim, estalos mentais, estalos lúdicos, vai ajudar bastante seu aluno. Então, eu costumo utilizar bastante dessa estratégia lúdica com os meus alunos adultos também, porque, como a Tá. gente já falou, né, natação é uma coisa repetitiva, que a gente fica 45 minutos ali, 50 minutos batendo perna e girando o braço. Aí você imagina fazer isso 2, 3 vezes na semana, você tem que gostar muito. Se eu perguntar aqui na live, se o pessoal responder, quem é que ama natação? Todo mundo vai levantar a mão, até porque está assistindo a nossa live. Aí se eu perguntar, e quem é Tá. que nada 5 vezes na semana, já que vocês amam tanto? Cara, se for 20% aqui é muito. Então, se nem a gente, que é professor de natação, a gente ama natação, a gente não consegue, não gosta de nadar 5 vezes na semana, você imagina o seu aluno lá que faz 2, 3 vezes, né? Então, a gente tem que ter essa ciência que natação é um gesto motor, repetitivo, e que a gente tem que variar o máximo possível as estratégias para acabar motivando o nosso aluno. Então, ludicidade a gente usa aí para todas as faixas etárias. Legal, bacana. Tem o Edirez, grande Edirez. Eu preciso ler a frase dele aqui, eu só vou fazer uma breve análise aqui, tá, Edirez? Edirez comentou o seguinte: o professor que recebe seus atletas com um sorriso já o faz se sentir bem, né? O Exato. professor que recebe seus alunos e seus atletas, né? Tem uma diferença aí entre elas, já o faz sentir bem. Muito bem colocado, viu, Edirez? Muito obrigado aí pela sua participação, né? A Eklin também participando. E aí, Tiagão, surgiu aqui, ó, deixa eu ver, uma das questões aqui, da Carolina Ferreira. Como trabalhar o desempenho com um aluno que se cobra muito? É, eu acredito, eu não sei, eu posso responder um pouco pela minha Claro. linha. Tiagão, eu acredito que depois você também pode abordar um pouco sobre isso. Realmente, tem aluno que se cobra muito, né? Agora, é importante entender qual é a cobrança dele, né? Qual o objetivo real que ele quer seguir, né? Eu já tive alunos, muitas vezes, que eles queriam um objetivo X, né? Mas eles cobravam Y. Eu falei, então, mas está errado, você não tem que ir para esse lado, você tem que melhorar esse Exato. aqui, né? Exato. Então, eu acredito que seja por isso, viu, Carolina? Eu não sei se eu respondi, não sei se é a mesma opinião do Não, é a Tiagão mesma opinião, também. sim. Acho que como a gente falou no começo também, a gente tem que saber entender o aluno, né? Saber o que ele quer. A partir do momento que você entende o que ele quer, fica tudo muito mais fácil de você direcionar ali o que ele precisa fazer para alcançar o objetivo. Mudando um pouquinho Exato. desse tema, Vamos lá. mudando mais ou menos, né? Mas falando de estratégia, o Bila, que você acha, aliás, o que você acha não, né? Qual que é a melhor estratégia de treino, de montar treinos, na sua opinião? Pô, legal. Quando a gente fala em treino, né? Primeiro, eu acredito que se você, como professor, como técnico, como preparador, você precisa ter a periodização de treinamento. Ponto final, né? Então, identificar o plano, metas e objetivos. Muitos falam, eu preciso de uma estratégia de treino. Deixa eu ver, eu já identifiquei isso.
Ah, e qual é a estratégia que eu vou usar hoje? Eu falei, não, peraí, tá errado. Né? Então, o que nós precisamos? Por exemplo, é o que nós fizemos agora, né? A gente trabalha com roteiro, a gente trabalha com determinado conteúdo, parar, pensar, analisar e seguir de maneira correta. Então, a melhor estratégia de treino, no meu ponto de vista, a primeira é a periodização. Né? O que você vai nadar o quê? Você vai nadar uma semana? Você vai nadar um mês? Você vai nadar 5 meses? Você vai nadar um ano? Qual é o seu plano? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? E diante disso, aí sim, identificar a melhor estratégia. Então, aí sim, trabalhar com força, trabalhar com flexibilidade, trabalhar com resistência, trabalhar com a ludicidade, planejamento. Né? Até os colegas aqui colocaram planejamento. O professor ou técnico que não se planeja, infelizmente, ele está fadado ao fracasso, né? E não é isso que a gente quer, muito pelo contrário, a gente quer o sucesso do professor, né? É o que nós falamos aqui a todos que nos assistem agora. E o professor Tiago, a gente vive a natação, né? Eu estou Sim. na natação, até comentei hoje na minha aula, na graduação, eu estou há 26 anos na parte profissional. Se eu juntar a natação toda, eu tenho 36 anos, né? Eu acho que deve ter gente aí muito mais aí do que eu, né? Mas então a gente quer ver o sucesso de todo mundo, mas a palavra principal é o planejamento. Se você não tem planejamento, você não vai ter a estratégia. E aí não adianta querer a receita de bolo, não adianta, que é isso É. que a maioria quer, né? Exatamente. E seguindo essa linha, claro que o planejamento é muito importante, e eu quero fazer até um parêntese, a gente pensar um pouquinho a mais também. Assim como você falou, não existe receita de bolo. Olha, o Thiago e o Bila falou que a melhor estratégia é essa. Não, não tem, a gente pode dar nortes, né? E a gente tem que sempre que agir de acordo com a realidade do nosso aluno. Então, a realidade dos meus alunos são alunos que fazem aula em academias e eu vou agir de acordo com essa realidade. Então, se o cara está lá no nível de aprendizagem, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar os seus limites, vou ter uma progressão didática. Isso é o que eu acho que falta muito também nos professores. Às vezes, até um comentário do amigo aí eu me identifiquei bastante, porque eu já vi muitos professores, o aluno não sabe nem colocar o rosto na água e o cara já quer colocar o aluno deitado, batendo perna, o cara está todo inseguro, está com medo. E aí você quer forçar um movimento a mais, não tem necessidade. Então, ter progressão didática, respeitar o limite do aluno é muito importante. Você fazer realmente o passo a passo, e devagarzinho, não tem necessidade. Eu enxergo nos professores hoje em dia uma necessidade muito grande de querer avançar os processos. Ah, ele fez aula comigo, mas em um mês já está fazendo isso. Mas não tem essa necessidade. Está fazendo, Sim. beleza, está batendo perna, mas está todo duro, parecendo a tábua na água, não se mexe, sem relaxamento muscular nenhum. Então, saber identificar, né, o que o seu aluno precisa, mais uma vez, o que ele quer e o que ele necessita, na verdade. Ah, meu aluno é de condicionamento. Beleza, o que eu vou trabalhar com ele? Pô, ele precisa desenvolver resistência respiratória, cardiomuscular, fazer esse trabalho técnico? Ok, vai em Sim, cima claro. disso. Ah, ele é atleta. Beleza, então vamos trabalhar em cima das bases fisiológicas. Tem alguma competição? Beleza, então vamos trabalhar nesse objetivo. Então, eu diria que a melhor estratégia de você montar um treino é ir seguir nessa parte individualizada. Você pensar no seu aluno, ver o objetivo que ele necessita, trabalhar com progressão didática e evoluindo aos poucos, sem essa necessidade de querer uma evolução repentina. Pô, o cara estava o tempo inteiro, nunca aprendeu a nadar, e agora em um mês você quer que ele faça tudo. Então, acho que Exato. essa parte de progressão didática é muito importante. Diria que o relaxamento na água é o que a gente mais tem que priorizar quando o aluno está aprendendo a nadar. Depois, as coisas vão fluir naturalmente. Legal, bacana. Tiagão, bom, a natação eficiente, que é o tema aí da nossa live, né? Ela requer o quê, então? Nossa, a gente falou de tanta coisa. E é muito legal que nós somos nós fomos aos opostos, né? Desde É, a adaptação até a linha do treinamento, né? exatamente. A nossa live de hoje é tema de curso aí de 8 horas, Opa, pelo, fácil. pelo menos, né, Tiagão? Exatamente. Bom, quando a gente fala de natação eficiente, eu acho que o principal responsável de tornar a natação eficiente é o professor. Só que
para o professor ter uma natação eficiente, aplicar essa natação eficiente, é necessário que ele saia da zona de conforto. E eu falo isso porque, assim, Certo. eu gosto muito de tratar da realidade que a gente vive. Não adianta eu ficar aqui falando, ser demagogo, não, não é. A gente sabe que se a gente for em qualquer academia, pelo menos tem um ou outro profissional que está na zona de conforto, está ali Certo. acomodado. Eu não sei se isso é só na área de natação, até porque eu estou nessa área há um pouco mais de 10 anos, estou vivenciando poucas áreas. Mas eu vejo muito isso, o professor na zona de conforto, que não corrige seus alunos, que não tenta fazer nada diferente. O cara chega lá, é o mesmo treino de sempre, já está na lousa. Uma coisa que eu fico maluco é treino receita de bolo, assim como você falou. Tem um treininho lá na lousa e todo mundo das 6 raias, das 5 raias, tem que fazer a mesma coisa igual. Cara, para com isso. Pelo amor de Deus, você acha que o mesmo objetivo do seu aluno que está seguindo um treino ali vai ser o mesmo objetivo dos outros? Então, sair da É, zona de conforto. Pô, tem 6 alunos, você pode dar ali 6 aulas diferentes. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma limitação. E a natação, ela propicia muito isso, né? Tem muita gente que vai para a natação por indicação médica, tem gente que vai porque gosta, pelo lazer, porque nadou na infância e nada mais. Então, cada um tem o seu objetivo, você tem que saber lidar com o objetivo dos alunos, né? Então, a natação eficiente é exatamente isso, é você também saber demonstrar os exercícios. Eu vejo muito professor demonstrando exercício errado, aí o aluno acaba replicando esse exercício errado. Vai lá, faz a abraçada do crawl, vai lá. Um cotovelo curto, mão perto da cabeça, o aluno faz a mesma coisa e ele não sabe o porquê. Ou às vezes não sabe nem o porquê tem que corrigir isso, né? Não sabe da técnica correta, não sabe como corrigir. Então, eu, estudar, se atualizar, acho que é muito importante. Mostrar vídeos também, as avaliações biomecânicas, acho que é um complemento aí. É engraçado isso. Eu trabalhei numa grande empresa, né? Numa academia grande e tal. E eu me lembro muito que lá tinha lousa também, né? E eu falo, é engraçado, eu falo disso muito nos meus cursos. A lousa, né? A quem nos assiste, eu não sei se tem lousa lá onde vocês trabalham, tá? Você fala, pô, peraí, o Thiago e o Alexandre Bila falaram que deve ser tirada a lousa. Não, não é isso, tá? Mas saber utilizar é a mesma coisa Exato. equipamento, né? Então, o Massaíne falou, o Chiquinho falou, Lucas, outros profissionais chegaram aqui, nós estamos falando, utilize o equipamento. Ele foi feito, ele foi realizado, ele foi construído por engenheiros, né? Não foi, olha, vou fazer aqui de uma folha de papel, pronto, fiz o palmar. Não, é uma engenharia e ela é muito bacana. Agora, a lousa, ela tem que ser utilizada de maneira correta. Por exemplo, eu fiz um trabalho também de treinamento, né? E faço trabalho de treinamento, e que, cara, dá muito trabalho? Dá muito, mas muito trabalho. Mas é aquela situação. Às vezes, para cada indivíduo, para cada atleta, eu preciso fazer um tipo de treinamento. Porque eu tenho um aluno do crawl, um aluno do cos, um aluno do peito, outro do borboleta, outro que é a prova mais curta, outro com a prova mais longa. Sabe, eu não consigo passar isso numa lousa e falar, como você disse, vamos lá, 200 metros de aquecimento. O cara fala, pô, sabe, não tem como, cara, não tem como, Não né? dá, não dá, não dá. Não, é muito louco. Ó, só para abordar aqui, ó, o Chiquinho ainda comentou, né? Além da aprendizagem do treinamento, poucos professores pesquisam e estudam aperfeiçoamento, que é a transição, né? Uma fase que é muito importante. Eu até acredito Exatamente. nessa situação que você acabou abordando, Tiagão, que é justamente isso. É uma situação muito importante do professor entender e dele estudar realmente a natação, né? Então, eu acredito que alguns professores que lecionam natação, ou faz porque foi atleta, ou algo parecido, mas é estudar mesmo, né? Você fala, estudar Sim, natação? Não pode ser. Isso aqui é um tipo de estudo, né? exato. E, enfim, quem puder absorver aí, acho que acredito que vai ser bacana, né? Exatamente. Tem umas perguntas do pessoal aqui, ó. Deixa eu ver. Tem a Vamos ver. da Rete Machado. Seguir o objetivo da academia, que a academia propõe, vira uma receita de bolo também? Depende, né? É muito superficial a gente falar, é sim ou não, porque depende do objetivo que a academia está propondo, depende do planejamento que ela está oferecendo, né? Mas não, Uhum.
você pode ter ali o planejamento, claro, como um auxiliar seu, né? Você vai ter que seguir aquilo, mas fazendo adaptações para o seu aluno. Então, por exemplo, semana de borboleta, tem um cara lá que está com a lombar ferrada, você pode adaptar. Pô, faz só a fase submersa da abraçada, sei lá, usa o snorkel, a gente pode ir adaptando. Que tem muito esse mito também, né? Eu entrei no... Com certeza vão perguntar aí depois. Tem esse mito, o aluno tem lesão na lombar, tem algum problema na lombar, não pode fazer borboleta. Depende, você pode Correto. adaptar. Você pode fazer um braço de borboleta submerso, você pode trabalhar com snorkel, porque aí você não vai forçar tanto o movimento de hiperextensão da coluna. Você pode trabalhar Exato. ondulação, às vezes, dependendo de um nível mais reduzido. Então, vai muito de acordo aí com a necessidade. Legal, que bacana. Tem um outro aqui, Tiagão, do Edirez. Devido à questão de motivação e outros mais, né, e também do professor, ó, por causa disso você encontra alunos que quando encontra um professor que vê erros, o aluno se assusta e te chama de chato por querer fazer ele crescer. Isso é muito bacana da gente analisar, que o professor, obviamente, o meu ponto de vista, e Thiago, eu vou responder por você também, tá? Claro, A gente quer ver o aluno crescer. Nós queremos ver não só o aluno, mas o atleta, ele crescer, né? Então, o Diego Ferrino, que passou aqui com a gente, o Massaíne, que está aqui com a gente também, e outros nadadores mais, a gente quer ver crescer, correto? E, obviamente, eles têm essa ideia, obviamente, eles têm o posicionamento de que se chamar a atenção algo parecido, vai fazê-los crescer. Agora, também, Edires, parte do professor, até como o professor Tiago comentou, da motivação, da exato. habilidade social na qual ele faz, né? Então, é aquela questão, manda um monte de aparelho lá para o aluno, mas às vezes nem o professor ele sabe para que serve o aparelho, né? Então, realmente é mais complicado, né? Exatamente. Ó, Olha, tem uma da Silvia você aqui, viu o Marcos aí? vou dar uma olhada aqui. Ó, do Marcos, Mark, do, já vi muito isso, mas por insistir em mostrar para que servem, recebi elogios. Exatamente. Essa? é, Boa. olha só, e tem uma coisa legal aqui, ó, do professor o Kennison, que ele comentou o seguinte, que acredito que vai até na pergunta da Eklund, né? Sim, Da Hatch, que você fez aí. Metodologias não engessam professores. Devemos utilizar as metodologias para norteamento do ensino. Né? Então, exato. isso é muito bacana, ela vai nortear. E essa foi uma conversa que eu até tive com o Chiquinho, que está aqui com a gente direto, né? O Edirez, eu conversei também no lançamento do meu livro, e estava também com o professor Pestana, né, na pós-graduação lá em Sorocaba, que justamente nós falamos disso. As metodologias, você tem a sua metodologia, Tiago, é legal porque ela não pode engessar o professor, eu acredito que não seja isso, mas Exato. ser uma linha norteadora de ensino, né? Seja no treinamento, seja na adaptação, seja onde for uma linha. É claro, se o professor ou o treinador, o técnico, ele desviar, obviamente, mas atingir o objetivo, faça, não há problema. Então é o que eu vejo algumas vezes o pessoal falar, não, porque a metodologia é ruim. Não, ela não é ruim. Existem várias metodologias, você tem a sua também, porém, cada um vai se adequar à maneira que for, porque o principal objetivo é o nosso aluno, é o nosso Exato. atleta, atingir o ponto principal na qual ele quer. Né? Eu nem sei quanto que está o nosso tempo aí, viu, Thiago? Eu tô, mano, falando pra Tem caramba. 10 minutinhos. Legal, Ó, tem bacana. mais uma aqui Vamos lá. da Andressa. A presença dos pais nas aulas infantis pode atrapalhar o desenvolvimento e até mesmo a motivação dos alunos? É uma pergunta. Qual o ponto de vista de vocês? Se a presença dos pais atrapalha, no caso do infantil. Ah, então, eu costumo falar que, principalmente na natação infantil, a gente tem que tratar os pais dos nossos alunos como parceiros. Então, a partir do momento que você ganha a confiança do pai do seu aluno, fica tudo mais fácil. Mas como que eu vou fazer para ganhar a confiança do pai do meu aluno? Eu acho que com Entendi. conversa, nada melhor do que diálogo. Nada melhor do que Aham, isso. Muitas vezes o professor ele fica muito distante do pai, não passa a informação correta, ou não passa a informação devida. Então, a partir do momento que certo. você
eu costumo sempre falar aquela frase: pai não é formado em educação física, ele não tem obrigação de saber de desenvolvimento motor, de ludicidade, não tem obrigação de saber nada. A obrigação é do professor chegar para o pai e falar: olha, eu faço esse trabalho com seu filho, eu trabalho com uma metodologia mais lúdica, que tem como objetivo motivar o seu filho, tem como objetivo facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, a partir do momento que você conversa com o pai do seu aluno, você mantém esse diálogo, você explica o que você está fazendo, a chance Ah, dele confiar mais no seu trabalho assim, é incrível, não tem erro. Não tem erro. legal, bacana. O meu ponto de vista, acho que foi a Andressa que perguntou sobre isso, né? Andressa, Uhum. como eu lido bastante lidei bastante com a parte de crianças, né? Mas o professor Tiago já respondeu. No meu caso, com atletas, o que eu analiso? A primeira situação, eu não converso com os atletas primeiro, eu converso com os pais, né? Porque eu já Exatamente. preciso tirar aquela sobrecarga, aquele peso que vem justamente e pensar o seguinte: pais, antes de tudo, eles são seres humanos. Né? Então, nós vamos levá-lo ao auge? Sim, nós vamos levá-lo ao auge físico, ao auge psicológico, ao estresse físico, ao estresse psicológico. Nós vamos ter calma. Por quê? A pressão, ela virá de mim, como técnico, como preparador, ok? Agora, em casa, sejam pais. Seja o Exato. pai, seja a mãe, porque essa pessoa vai estar sobrecarregada. E por mais que a gente aborde os opostos, né? O professor Tiago falando na linha infantil e eu falando na linha do atleta, você vê que há um equilíbrio sobre isso. A gente chega no mesmo Exato. denominador comum, né? Que a gente precisa conversar com os pais, principalmente, tá, Andressa? Então, eu acredito que seja basicamente isso. Tiago, eu acredito que não vai dar tempo de responder tudo. Não vai, não Eu vai. só tenho aqui, ó, o Criolo Underline Kim, ele comentou de uma live específica para alunos com deficiência, né? Eu acredito que quem vocês podem seguir, tem várias profissionais, vários também profissionais, tem a Márcia Greguol, que é uma excelente profissional da área da natação também, ela está no Insta, tá? E, enfim, tem diferentes profissionais. É que aqui agora, realmente o nosso tempo está se esgotando, né, Tiagão? Sim. Tem na parte de autismo também tem o André Trindade, o cara faz um trabalho sensacional com autismo. Inclusive, ele está começando a Bacana. fazer lives. Ele fez uma live essa semana com a. Não sei se foi com a Renata Rodrigues, ele fez outra também com a Sandra Rossi Madormo. Então o cara Sim, tá voando aí. Ó, tem uma pergunta aqui da Silvia, acho que ela estava fazendo a pergunta quando a gente estava falando de parte técnica. vamos Vocês lá. indicam algum curso de aperfeiçoamento? Acho que o seu, né? É, tiver o meu. Você. O meu tá Pode mais ser. direcionado Tiago, pro público infantil. Do Bila, acho que cabe a você. Divulga aí seu curso. aí eu já não sei, eu acho que pode ser o meu, né? Mas a gente vai divulgando, tem muita gente por aí, né? Mas realmente, eu acredito que tem muito curso, a gente vai se falando, acabar esperar um pouco essa parte da pandemia para a gente divulgar, né? Que tem muita coisa, muita coisa rolando por aí. E o pessoal que está nos vendo agora, vale mais uma vez. Pessoal, tá lá em cima, lá no topo, ok? Tá lá, segue o Thiago, segue o professor Alexandre Bila, ok? São dois parceiros na natação, a gente vive natação, a gente adora a natação, a gente ama a natação, né? E mais É. uma vez, conhecimento sempre é bem-vindo, ok? Então, quem segue o professor Alexandre Bila, segue o Thiago Martins aí. Thiago, não sei, posso falar Mesma o coisa, mesmo? mesma coisa para você. Quem me segue, segue também o Alexandre Bila. O cara posta vídeos direto aí, bastante conteúdo e conteúdo científico, não é conteúdo blá blá blá, só postar para postar. Então olha lá o perfil dele que realmente vale a pena. Eu nem vou falar muito, vocês mesmos olham que vocês vão seguir na hora. Ale, nosso tempo está acabando, falta 3 minutinhos aí. Queria mais uma vez agradecer a sua participação, a ter aceitado esse convite. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, que é passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento científico, espalhar um pouquinho do nosso conhecimento. Deixo minhas últimas palavras aí para você, para a gente poder encerrar a live. Antes de você dar as últimas palavras,
Vamos tirar um print Vamos lá. aqui. Deixa eu desativar os comentários. Aí. Aí, boa. Vai lá, Ale, tá com você. Boa. Bacana, que legal, cara. Bom, antes da gente finalizar, a galera que está aí, eu precisava primeiro deixar alguns recados básicos, né? Agradecer a minha equipe de marketing, né? A Pílula Criativa, agradecer aos meus patrocinadores, apoio, que é a Fiore, a Tri Sport, que também me ajuda. Eu quero deixar aqui, ó, a indicação do meu livro, junto com o professor Adriano Gomes, né? São 100 perguntas e respostas sobre a natação, e um outro que fala sobre a biomecânica da natação. Beleza? Com o Esse aí eu professor tenho, muito doutor. bom, hein? Opa, Preciso ter o isso, outro. Thiago. Preciso ter o outro. Thiago. Que legal. Não, depois a gente vê aí, sem problema, tá? Mas, Tiagão, eu que agradeço, tá, por esse convite, por esse bate-papo, né, que foi muito legal. Agradecer a todos que estão aí presentes, que deram as suas opiniões, que fizeram aí as suas perguntas. Realmente, galera, dá para ver que permita falar sobre isso. Profissional como o Thiago, né, dessa experiência aí, não dá para a gente responder tudo, né? É muita coisa. Mas vão lá no direct, segue a gente, faz a pergunta no direct, que estamos à inteira disposição. Eu sempre gosto de falar o seguinte, a gente não gosta de dar aula, a gente ama dar aula, né, Thiago? Exatamente, é nesse sentido mesmo. Perfeito. É isso aí, a gente está aqui para ajudar todo mundo, né? Então, aqui fica o meu abraço a você, Tiagão, o meu abraço a todos, e aí fica agora com você aí, Tiagão, a mensagem. Tamo junto, deixa passar essa quarentena aí, a gente vai combinar de fazer alguma coisa junto ainda, quem sabe a gente não monta o curso do infantil ao adulto, um final de semana inteiro, já pensou? Bem bacana. Sensacional. Isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Quem sabe a gente não marca uma próxima live também daqui a um tempo, deixa gerar um período aí de carência do pessoal, a gente volta mais uma vez. Ale, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Junto. Um abraço, valeu. Um abração.